6 horas e ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, obrigado pela dádiva da vida. Ó, me dê licença, viu? Já tô entrando minha Bahia, que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro nesse exato momento no volume do seu televisor. O seu Aratu 24 horas já está no ar, Zefinha. Um programa onde o povo baiano, galinho, tem voz, vez e aqui, ó, é feito pra você e por você. Ó, vem cá, corre, chega. Aquele abraço forte e caloroso. Hoje é terça-feira, 5 de agosto de 2025. E aí, dormiu bem? Acordou bem? Vamos embora para mais um dia? O dia tá só começando, já agradeceu? Vigoroso, vigorosa. Vamos embora para cima com tudo. Ó, manda também tua mensagem para mim, tá? O telefone já tá na tela aí, ó. Tua sugestão, denúncia de pauta no Zap. O telefone é o 999860003. 999860003. Aproveita e segue a gente no Instagram, @TV Aratu. Me dá essa moralzinha aí, tá? Ó, @AlexSilvestre.tv é o meu Instagram. Atenção você que tá nos assistindo no YouTube. Aquele abraço pra você, obrigado pela sua audiência aí na internet. Se você tá na televisão aberta, acompanhando a gente pelo canal 4.1 em Salvador, na região metropolitana e também no interior, vai sair, vai pegar o busão, vai pegar uma embarcação como um ferryboat, por exemplo, o metrô, bota aí no YouTube, @TV Aratu Oficial e segue bem informado aqui com a gente no seu Aratu 24 horas dessa terça-feira, 5 de agosto, que já está no ar e eu conto com a tua participação, com a tua interação, tá bom? Ó, vem cá, vamos para os destaques da edição de hoje? Faltou pouco, hein? Para uma tragédia. Jovens escaparam de ser baleados por policiais durante uma gravação com réplicas de arma de fogo, isso na Liberdade. A ação não foi comunicada à PM e tiros chegaram a ser disparados aí contra o grupo. Me dá um trecho aí do episódio, vai lá. É doido, deixa ele botar, mano. É gravação, é gravação. É gravação, é gravação, senhor. É gravação, senhor. É gravação, senhor. Deixa eu subir, senhor. Calma, senhor, calma. Gravação, senhor. Gravação, senhor. Gravação, é gravação. É desesperador, viu? Não avisaram a polícia e disparos de arma de fogo foram então efetuados. Além disso, você vai ver no seu Aratu 24 horas também. Denúncia grave, isso na igreja. Uma diaconisa acusa um pastor de ter oferecido R$100 para ela aí ter, gente, relações sexuais com ele. Dá pra acreditar? Ela procurou a TV Aratu, viu? E soltou o verbo, porque está com medo. É isso mesmo, diaconisa? Linha de frente. Eu tô muito mal. Eu tô desde sábado. Eu não durmo, eu não como. Normalmente eu tô bebendo água. E no final, as pessoas ainda querem achar que eu tô errada. Se eu não fizesse isso, ia continuar, porque não ia parar. Eu não sou a primeira. Você acha que eu sou a primeira? Não. Eu fui a primeira a botar a cara. No centro da próxima história, uma mulher trans amarrada, amordaçada e executada a poucos metros de casa. Isso na localidade Daniel Lisboa, em Brotas. Gostava de sair. Rosa, ela não gostava de final de semana. Não gostava do dia do domingo e ontem a gente teve Rosa num dia de domingo. Porque ela dizia que a rua era muito cheia, muita agonia na rua, né? Muitas pessoas em festa, balada. A Rosa não era de beber. Política, esporte, essas e outras notícias agora no Aratu 24 horas. Muito bem, um ótimo dia para você. Estamos começando o seu Aratu 24 horas. Fica com a gente o noticiário diário aqui da TV Aratu, canal 4.1, a TV do Galinho. A gente está chegando para você, para deixar você aí muito bem informado na manhã dessa terça-feira. Já quero pedir aqui a sua contribuição para o nosso programa. Esse é o programa do povo, atração televisiva que é feita pela equipe da TV Aratu, pelos profissionais da TV Aratu, mas por você aí de casa também. Manda tua mensagem, tua denúncia, tua sugestão de
pauta para o telefone que está aparecendo aqui, o 999860003. É o nosso WhatsApp, linha aberta para você, hein? Aproveita e segue a gente também no Instagram, @TVAratu, @TVAratu. O meu Instagram pessoal é @AlexSilvestre.tv. Você também pode mandar sua sugestão de pauta, crítica, elogio, enfim, vou conversar com você, trocar essa ideia. Um abraço também para você que está no YouTube, compartilha, curte essa live que você está assistindo aqui, tá bom? Manda para todo mundo aí. Agora, vamos ficar aqui bem informados com o nosso Aratu 24 horas. Você já deve estar querendo saber, e eu também, como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Será que vai dar sol aqui em Salvador, no interior do estado? Vamos então ao nosso cardápio que já está aqui na tela, ó. Vamos lá para as cidades selecionadas. Salvador, Bom Jesus da Lapa, Cícero Dantas. São as cidades então selecionadas para essa terça-feira e a gente começa como sempre com a nossa capital, Salvador. Aquele abraço para você, minha Salvador querida. Ó, a previsão: sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima 21 graus e a máxima 27. A próxima cidade é Bom Jesus da Lapa. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não deve chover, tá bom? A mínima 18 graus e a máxima 33. Cícero Dantas, aquele abraço aos moradores da cidade. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima 19 graus e a máxima 27. E a gente segue com o nosso Aratu 24 horas com um ponto muito querido e específico aqui dos nossos fiéis, das pessoas que têm então devoção ao nosso Senhor do Bonfim. Olha ela lá, é a igreja do nosso Senhor do Bonfim que está brilhando na tela do 4.1. Na manhã então dessa terça-feira, uma imagem muito bonita então das nossas câmeras espalhadas justamente aqui na nossa capital e inclusive são realizadas aí, tá, gente? Para você que não conhece, está assistindo a gente de outras regiões aqui da nossa Bahia, 417 municípios ligados na TV Aratu. Existem aí horários de missas, tá? Para que você possa então participar. 7h30, por exemplo, tem uma missa lá que você pode então participar. Tem a missa também das 9 horas da manhã. 11 horas da manhã também tem celebração e por fim, 5 da tarde, a celebração então na Igreja da Missa do Bonfim. E eu lembro para você que algumas dessas missas são transmitidas pela televisão, a TV aberta, que faz é uma web, na verdade, viu? É uma web TV que realiza a transmissão dessas missas aí lá da Igreja do Senhor do Bonfim, igreja belíssima, centenária, que tem que ser preservada pelas autoridades, por nós aqui da população, da sociedade como um todo, tá bom? Vamos seguir então com o nosso Aratu 24 horas. Presta atenção aqui, porque eu agora tenho informações para você aí de casa. Hoje, os aparelhos celulares são muito mais que telefones. Eles evoluíram tecnologicamente, têm uma série de funções e valores bem elevados. Por conta disso, gente, se tornaram também alvo de criminosos que roubam aparelhos para vender no mercado paralelo ou invadir os aplicativos de bancos das vítimas. Atualmente, Salvador é a 4ª capital do país com o maior número de celulares roubados ou furtados. Com tanta dependência, perder o aparelho é sinônimo de dor de cabeça. Já ter o aparelho roubado ou furtado é um medo real, principalmente de quem mora nos grandes centros urbanos. Foi o que aconteceu com Atna. Fui abordada, né? E aí pediram o celular, tanto o meu quanto do motoboy e tudo mais. Foi bem assustador. E aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Cheguei em casa, conversei com os meus pais. E aí os meus pais sabem, né, do meu trabalho. E aí, enfim, a gente conseguiu outro, né? A Atna entrou na estatística divulgada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estudo mostrou que no ano passado, cerca de 1.400 celulares foram roubados ou furtados aqui em Salvador. A cidade foi a 4ª do país, onde mais aparelhos foram subtraídos. A capital baiana ficou atrás apenas de São Luís, Belém e São Paulo. Foram exatamente 1.396 casos. Para fechar o top 5, Lauro de Freitas aparece com 1.392 casos. Infelizmente, hoje os celulares possuem um alto valor de negócio para essas atividades criminosas, até mesmo por conta da receptação que encontra o campo fértil. E essa receptação desses aparelhos vai fazer com que
esse número crescente seja cada vez mais desenfreado e trazendo um prejuízo para a população como um todo. Antes, eles serviam apenas para fazer ligações e enviar mensagens de texto. Hoje, os telefones celulares guardam importantes e valiosas informações. Dados bancários, lembranças da última viagem, arquivos de trabalho, documentos. Somos literalmente reféns desses mini computadores de bolso. Sem um celular, a gente não tem como abrir banco, não se comunicar com as pessoas, não falar com os familiares. Então é muito difícil ficar sem celular. Porque tudo está no celular. Cartão, aplicativo, é impossível ficar sem celular. Hoje é um transtorno, porque realmente é uma ferramenta de trabalho e é de estudo meu também, que eu estudo. E essa loja, infelizmente, é tudo, né? Sem eles não pode ficar, não. Sábado e domingo são os dias que concentram a maior parte dos furtos. Já os roubos, quando há violência envolvida, são mais comuns nos dias úteis. Diminuir essa estatística envolve um trabalho feito em várias frentes, com foco no combate à receptação. Se há muitos furtos e roubos, é porque existem também muitos receptadores. Então, intensificar investigações em cima de lojas, em cima de oficinas que recebem esses aparelhos, até mesmo porque é um comércio que cresce a cada dia e se tem gente receptando esses aparelhos, é porque o comércio ele é forte, ele é desenvolvido. A gente percebe aí que o celular ele virou praticamente parte da nossa cabeça, né? Tudo que a gente pensa ou que a gente deveria pensar está no celular. E basicamente aplicativos de bancos, onde estão as nossas contas bancárias, onde está toda aí a nossa vida financeira e, para além disso, a nossa intimidade também com as redes sociais. O que a gente conversa está registrado nos celulares. E esses telefones têm sido cada vez mais o item, já faz bastante tempo isso, você de casa sabe, um item de ostentação. O celular maior, o celular que tem uma capacidade de fotografar, fazer uma filmagem melhor, tem sido de fato uma questão de ostentação. Tem uma marca, inclusive, que é bastante disputada. Todos os anos essa marca lança então um aparelho novo, com uma pequena atualização ali da versão anterior, e muitas pessoas que são fãs dessa marca vai então até as lojas, realiza ali um investimento caríssimo, é de fato um equipamento muito bom, e esses equipamentos têm sido alvos constantes de criminosos. Equipamento esse que eu estou falando, que em outrora, antigamente, esses equipamentos, eles não eram roubados, não eram furtados, porque, digamos assim, eram blindados, né? Os criminosos não tinham como ter acesso, como formatar, como mudar a senha. Hoje em dia, isso já mudou, o que mostra que a criminalidade, que a bandidagem está evoluindo tanto nesse sentido que a gente fica vulnerável. Inclusive, o governo tem lançado bastantes aplicativos aí, tanto o governo nacional quanto federal, para a questão da recuperação de um celular como esse. Você cadastra um número que vem de fabricação nesses aplicativos. Se o celular for roubado e futuramente ele for recuperado pela polícia em uma ação policial, a polícia consegue então saber a origem do equipamento e esse equipamento acaba voltando para você. Mas é preciso que a gente tenha bastante atenção. A gente sabe, né, que o crime, eu costumo dizer pelo menos isso, nunca é culpa da vítima, mas a gente precisa ficar atento porque de fato a gente está vulnerável. A gente está vendo a senhora ali, ó, ouvindo um áudio, provavelmente na velocidade 2 ali, né, para ouvir rapidamente, para não dar o bote, sabe? Você tá ouvindo o celular, vem um bote. Um dia desse estava eu e Samir aqui mostrando, não foi, Samir? Que os caras dão literalmente o bote, levam o celular, e tem gente, inclusive, que está andando aí com 2 telefones. O mais caro para o uso pessoal e um outro que é mais velhinho para dar o bandido. Ou seja, é um segundo aparelho justamente para oferecer ou para dar aí o criminoso. E muita gente tem apanhado por conta disso, viu? O bandido, quando vê que é um celular peba, né, assim que se diz, né, popularmente, esse aí é pebinha. Aí vai lá, dá um tapa na cara da senhora, dá um tapa na cara da vítima, porque tá dando a ele ali um telefone que não tem um custo muito alto no mercado. Gente, ó, vamos tomar um cafezinho agora. Você aí que tá em casa já fez o cuscuz com ovo, já tomou seu café? Pois é, esse é o momento então do nosso cafezinho aqui no Aratu 24 horas e momento também da nossa coluna de política, Papo com Política, com o nosso comentarista João Tran, que já está aqui nos estúdios da TV Aratu. João, bom dia, João. Rapaz, eu estou dizendo que todos os dias que você chega aqui tem uma novidade, João. Dessa vez o cafezinho. Pois é, tem que ter, né? Combina com a política e para começar bem o dia assim com nossos telespectadores. Então eu vou me servir aqui. Eu não sei se você também vai no café. Ó!
Tem café de verdade, viu? Não é cenográfico, tá vendo aqui? Agradecer, inclusive, o pessoal do marketing que providenciou aqui esse cafezinho pra gente. Dá um brinde aqui. Serve aí você também, João. Vai lá. Vamos brindar aqui. Todo o marketing, a política também. Aqui, ó, Aratu 24 Horas. Aliás, agradecer a sua audiência ontem. Vocês deram um show na nossa transmissão, tanto pela TV aberta quanto no YouTube. Agradecer, inclusive, os telespectadores também que acompanham aqui a coluna do João Tran, Papo de Política. Mas, João, a gente já brindou, já deu aqui as boas-vindas ao nosso público. O que você destaca pra gente hoje? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Todo mundo que está com seu cafezinho também acompanhando nosso papo. Tem informação importante, viu? Porque saiu no Diário Oficial da União, informação aqui do nosso Aratu On, que a gente acorda logo cedo já olhando o Diário Oficial, e pôde perceber que o Tribunal de Contas da União investiga o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Isso daí com 2 denúncias feitas pelo deputado federal Nicolas Ferreira. A primeira denúncia que o deputado federal Nicolas Ferreira fez, você vê ele aí na tela, é relacionada ao seguro do pescador. O pescador, quando não está trabalhando, ele tem direito, principalmente seguro daquele pescador artesanal, pequeno pescador, ele tem direito a também a sua previdência, fornecida pelo INSS. E segundo denúncia do deputado federal Nicolas Ferreira, mais de 5 milhões e 600 mil reais podem ter sido alvos de desvio por meio deste seguro. Vamos lembrar, você que nos acompanha, já lembra que a gente trouxe aqui no nosso Aratu 24 Horas, caso de desvio do INSS, um escândalo que levou, inclusive, à derrocada do ministro Carlos Lupe da pasta da Previdência. Então, pode ser mais um escândalo aí no radar. O TCU já está investigando este caso. E tem um outro também. Também o próprio deputado federal Nicolas Ferreira denunciou, levou essa representação para a Corte de Contas, falando que verbas estão sendo destinadas, quase 2 milhões de reais foram destinadas sem a devida justificativa, sem a devida transparência para prefeitos ligados à base aliada do governo Luiz Inácio Lula da Silva, prefeitos petistas. Então a denúncia é grave também, mas que vai ser ainda investigada. A representação pedia que medidas cautelares, ou seja, que fosse encerrado essas verbas enviadas pelo governo, mas o TCU disse não é o caso, a gente ainda vai investigar e se tiver novos indícios, sim, a gente vai pedir para o governo parar de enviar esses recursos para as prefeituras ligadas ao Partido dos Trabalhadores. João, eu tenho, perdão interromper você, eu tenho, na verdade, 2 dúvidas. Pela sua experiência cobrindo, João, há tanto tempo já a questão da política, tanto no âmbito nacional, estadual e municipal, você acredita que nesse governo, nesse atual governo do presidente Lula, essa questão do INSS foi o maior escândalo da gestão dele? Ele disse, inclusive, que não sabia. E eu já faço, inclusive, uma segunda pergunta baseada nessa primeira. Você acredita que o Nicolas e a pauta de direita aí está querendo surfar ainda nessa questão do escândalo do INSS para poder prejudicar ainda mais a imagem do presidente Lula, se é que ele precisa de alguma força da direita para isso, né? Porque, de fato, manchou bastante esse atual governo dele. Perfeito, Alex. É exatamente esse o ponto. O INSS foi o grande calo deste governo, que sim, vivia com problema de gestão, como todo governo, mas um escândalo de corrupção afetando os mais deficitários, a população que mais precisa, que é aqueles que dependem de uma aposentadoria, como os pescadores agora. É o principal ponto de atenção deste governo e que a direita consegue fazer isso muito bem. Nicolas Ferreira traz diversas bravatas políticas, como todo deputado traz no plenário, críticas e por aí vai, mas quando a gente vê o Tribunal de Contas da União falando, olha, realmente a gente vai ter que investigar isso aí, é porque o caldo está engrossando, claro, então não é só jogo político, tem também questões a serem investigadas. Eu já pedi esclarecimentos para o governo federal e assim que eu tiver, eu vou trazer aqui para o Aratu 24 Horas e para o nosso Aratu Online também. Por favor, João. Então, pelo que eu estou entendendo é o seguinte, se o Tribunal de Contas entrou na parada, vai investigar de fato, é porque existe pelo menos indícios. Não é uma mera denúncia, uma denúncia que não é baseada, não se sustenta em nada. Ou seja, o Tribunal de Contas viu pelo menos ali algum fundamento e quer investigar isso? Entendi bem, João?
Pois é, inclusive começou com uma reportagem jornalística, algumas fontes conseguiram denunciar estes esquemas que agora foram levados a púlpito com o deputado Nicolas Ferreira e que chamou o Tribunal de Contas da União, que de fato disse que tem o que investigar. Não tem nada concreto ainda, mas sim indícios robustos que levam à necessidade da gente acompanhar mais um caso que pode estar ferindo o INSS, que tem um volume enorme de verba, então sempre chama atenção todo desvio. O INSS é sempre alvo desses desvios que são vultosos, que afetam quem mais precisa da população. A gente vai falar agora de Marcos Duval. O que você destaca, então, sobre esse assunto, sobre o caso do Marcos Duval, João? Alex, a gente está trazendo praticamente diariamente, questões ligadas ao grupo bolsonarista. Sim. Então, a gente já viu a justiça chegando no próprio Jair Bolsonaro, Carla Zambelli a gente trouxe, e mais um nome também está no cerco da justiça. Marcos Duval, ele vinha afrontando o ministro Alexandre de Moraes, gravou lives no YouTube, de certa forma bem grosseira, bem hostil ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E dessa vez o ministro também chegou junto também e pediu para a Polícia Federal fazer uma atividade de busca e apreensão, colocar nele também, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, a tornozeleira eletrônica. E você vê ele aí na nossa Câmara dos Deputados segurando o passaporte dele, algo que ele não vai mais poder usar. É uma das medidas? É uma das medidas cautelares. E o Alexandre de Moraes entendeu que tem risco dele fugir do país, assim como ele fugiu, ele saiu do país, voltou, mas ele não avisou essa movimentação para a Justiça. Com isso, a Justiça recrudesceu, colocou mais medidas. Essa foi uma das medidas e também bloqueou o salário dele enquanto senador, que aí beira os R$46 mil, além de todo o valor dele enquanto parlamentar. E aí é quase R$133 mil mensais. Fiz um levantamento, inclusive, de quanto ele gastou neste ano de 2025 enquanto parlamentar e foi mais de R$150 mil em suas atividades. Você consegue ver aí na tela quais foram essas atividades e também ele tem praticamente 19 assessores. O limite que um senador pode ter é de 20 assessores. Tudo isso é um gasto de um senador. Claro que ele não está fazendo nada na ilegalidade, mas sim, todos os senadores fazem isso e é algo que espanta. R$150 mil gastados. 150 mil, a gente está falando aqui referente ao mês passado, é isso, João? Ao ano de 2025. Ao ano de 2025, então. O que ele gastou, então, do primeiro mês até aqui? Isso. Esse é o levantamento. E esses gastos são com o que exatamente, João Tran? Essas verbas agora estão bloqueadas pela Justiça, mas podem ser verbas relacionadas ao exercício do parlamentar. Então, seja um escritório que ele alugue, seja despesa com pessoal, com secretários, com viagens, também está neste gasto, as viagens que ele faz pelo país enquanto senador. Então, são as despesas para ele exercer o mandato parlamentar. E neste ano, ele gastou cerca de R$150 mil e um senador tem até R$133 mil mensais para gastar durante o seu exercício. Câmara dos Vereadores, quer dizer que os nossos vereadores aqui de Salvador voltaram ao exercício, é isso, João? Voltaram, a gente já vinha conversando que o principal ponto nessa volta é o PDDU, ou seja, o Plano de Desenvolvimento Urbano, que vai dizer como a cidade vai se reorganizar, vai planejar a cidade. E ele não foi entregue. Tinha a expectativa dele ser entregue nessa primeira sessão, a 44ª sessão ordinária do ano, a primeira da volta desde o recesso parlamentar de meio de ano, mas isso não aconteceu. Bruno Reis, inclusive, falou que no momento certo vai entregar este PDDU, que ainda está cumprindo todo o rito, mas esse assunto não tem sido bom para o prefeito, não. Tem gerado muitas críticas na oposição. Primeiro, porque ele contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer a consultoria do PDDU e não teve licitação, ou seja, não teve uma concorrência nessa contratação, não teve uma divulgação de como foi esse contrato, os prazos, como é que vai ser feito esse PDDU. Enfim, a oposição está reclamando de falta de transparência e Marta Rodrigues comentou do caso na volta da nossa Câmara dos Vereadores aqui de Salvador. A gente até analisamos que viria algum secretário, o próprio prefeito, e a expectativa, vereador, era que viesse o PDDU para casa, fosse a entrega aqui na casa do PDDU. Mas depois o presidente chegou e o presidente que está em exercício
diz que não, que teve uma reunião, mas a expectativa nossa mantém, até porque é um momento nosso aqui da reabertura dos nossos trabalhos e as declarações que o prefeito tem dado aí para a imprensa em relação ao processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da nossa cidade. Em uma entrevista recente, ele falou que o anterior está em pleno vigor e que pela própria LOM, a Lei Orgânica do Município, e pelo próprio PDDU, a revisão teria que acontecer com 8 anos. Então, seria em 2016. E não veio ainda nem a revisão e nem os estudos para que a gente possa entender e contribuir aqui nesta casa. Tá aí, então, a fala dela. João, quero agradecer pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Aratu 24 Horas, suas redes sociais, quem quiser entender mais sobre política, como é que faz? Pode seguir você? Pode acessar algum site? É isso aí, podem acessar o Aratu On para acompanhar esses desdobramentos dos casos e também meu Instagram, @_argumento. Você vai lá, a gente troca essa bola e traz os bastidores da política também aqui no nosso Aratu 24 Horas. João Tran, aqui no nosso Papo com Política, no Aratu 24 Horas. Você acabou de ver aí os assuntos, as pautas, então, do nosso programa de hoje. Ô, gente, deixa eu ir agora para o nosso momento pensador. Eu preciso falar uma coisa para você, tomando esse cafezinho aqui. Vou dar até um gole, ó. É importante a gente agradecer por hoje, mas sem esquecer do amanhã. Então, bora estudar, bora trabalhar, porque dinheiro não cai do céu, tá? Saúde a gente tem, o resto a gente corre atrás, tá bom? Vou seguir com o nosso Aratu 24 Horas de hoje aqui, porque eu tenho mais informação para você aí de casa. Um comerciante, gente, está acusando a integrantes de uma torcida uniformizada, a Imbatíveis, do Vitória, de invadir um estabelecimento, ferir a filha e ainda danificar a moto dele. Quem tem os detalhes pra gente sobre esse assunto é o repórter Marcos Henrique, que tá chegando na tela do povo. Rodou! Alex, estamos no bairro da Liberdade falando sobre um caso neste final de semana. Antes da partida de Vitória e Palmeiras no Barradão, o que aconteceu? Uma torcida organizada do Vitória, a TUI, estava passando por essa rua, quando uma criança, junto com o pai junto com a filha, estavam com o cordão da torcida organizada do Bahia, quando alguns dos torcedores que estavam com a camisa, acredite, foi tentar pegar esse cordão e pegou, forçou o portão e o pai, preocupado para poder proteger a filha e a avó, a mãe do Boca, na frente para conter essa situação. Boca vai contar pra gente, infelizmente, relembrar um fato que você nunca presenciou dentro de sua própria casa, né? No seu estabelecimento. Correto, eu tava aqui ontem, aí a galera da TUI passou e aí chegaram, começou a gritar. E minha filha, como tinha o cordão da Bamor, o uniforme da Bamor, eles aí ficou alucinado assim. A minha filha pegou o cordão, mostrou. Eu peguei o cordão na mão dela e mostrei, realmente eu mostrei. Sou Bahia, mano. Falei, é a Bamor, mano. Aí ele falou, é a TUI. Eu falei, minha filha, é a Bamor. Eu falei, é a Bamor, mano. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão quebrar meu bar? Aí apredejou meu bar, derrubou minha moto, quebrou minha moto, pincharam tudo, pau, pedra. Jogaram tudo que foi. Só teve um rapaz que ficou amenizando para não fazer uma coisa pior. Coisou minha moto, tá quebrada minha moto. Pincharam as paredes todas, as paredes pinchadas. Pincharam as paredes. Vandalismo, né? Pincharam as paredes todas, vandalismo. Pincharam as paredes todas. Ó a parede lá, a parede pinchada. Aqui não tem negócio de Bamor. Aqui vê se você acha alguma coisa da Bamor. Aqui tem um cidadão de bem, como você, estava dentro de sua casa no final de tarde, como outras pessoas aqui, que é Bahia, que é Vitória, que só quer uma bandeira, a bandeira da paz, uma torcida única, que é da paz, independente de ser tricolor ou rubro-negro, Boca. Estamos falando de um caso de uma agressão, invadindo seu estabelecimento. Quando você viu aqueles homens empurrando o portão de seu estabelecimento, o que passou em sua cabeça? Rapaz, eu pensei que ele ia me matar, né, mano? Porque é um cordão, né? Mas pra eles são troféu, pô. O cordão que ele pegou não é meu, não. Não sou de torcida organizada. O cordão que ele pegou é de minha filha, pô. Ó, vocês estão corretos. Minha filha pegou o cordão, eu peguei o cordão na mão dela, mostrei a vocês. Vocês, porra, se eu tivesse com a camisa da Bamor, você ia me matar dentro do meu bar, pô? Você ia me matar, eu acho que
que vocês iam me matar, né? Se não fosse o cara, um de vocês aí que me conhecia, Ave Maria, vocês iam me matar, pô. Mas vocês estão corretos, irmão, ó. É a Tui, mano. Não é a Tui. A Babô nunca fez isso não com ninguém, eu acho, né? Nunca fez isso com ninguém, não. Minha filha se machucou. Meu sobrinho, vocês pisoteou de 3 anos. Minha outra sobrinha, a mesma coisa. Foi 3 sobrinhas, minha mãe. Porra, mano, é uma situação difícil, mas é a... Aonde vamos parar com essa situação, né? É a Tui, eles não estão falando que é a Tui. É a Tui, né? O quinto que eles falam. O quinto é o quinto. É o quinto, mano. Vocês estão corretos. Eu trabalho na Samba, estava no trabalho, me falaram como eu cheguei aqui, meu marido só fez levantar o colar, né? E o colar é de minha filha, né? Eles pegaram, eles acham que eles estavam no direito de invadir um bar. Que isso se chama de vandalismo, eu quero saber isso, né? Porque eu acredito que tem pessoas de índole bem no Imbatíveis, na Tui, eu acredito. Mas os que estavam aqui ontem, eles são vândalos, porque eles agrediram minha filha puxando o pai dela, eles agrediram minha filha, ela tá com a mancha roxa na perna. Agora eu quero saber da gestão de vocês, os caras aí, a gestão dos Imbatíveis aí, o chefe de vocês aí de linha de frente. Como é que não vão ser punidos os caras que fez isso aqui? Meu marido não é de torcida organizada, e mesmo se ele fosse... Tá indo tudo isso por conta de um cordão que sua filha balançou? Só por causa de um cordão. E se mesmo se ele fosse de torcida organizada, e se tivesse aqui um painel grandão aqui da Bamor, eles iam invadir o bar e ia matar meu marido? Ia matar minha filha? Não tô entendendo, gente. É um time, é vandalismo. Não tô entendendo. E vou te dizer, no bairro da gente tem moradores aqui que é dos Imbatíveis, são famílias grandes. A Bamor passou aqui tem um tempo. Os pessoal estavam na sua porta vestido de Imbatíveis, de Vitória. Um dos caras aboliu com ninguém. Os caras passou, ninguém puxou, ninguém bateu, ninguém falou, passou dançando, brincando. Eu não entendi de eles passarem brincando e querer agredir meu marido e minha filha. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando vai ser que eu vou entrar na sua casa e dizer a seguinte notícia? Atenção você, minha Bahia. 2 torcidas organizadas, rivais, se uniram para realizar uma ação social em Salvador. Sabe quando é que eu vou dizer isso? Nunca. Agora, sabe quantas vezes eu vou ter que entrar na sua casa para trazer histórias como essa aqui? Se brincar todos os dias. Se tiver jogos todo santo dia eu vou ter que falar isso aqui para você, ó. De pessoas que no momento que colocam uma camisa uniformizada, parecem que perde o racional. Parece que perde o racional. E viram seres... uma parede como essa que está aparecendo na imagem aí, ó. Que não pensa, que não sente, que não tem pai, não tem mãe. Porque você imagina, minha Bahia, você imagina se um médico que é do Vitória, recebesse um paciente na mesa dele, no bloco cirúrgico, com a camisa o médico do Bahia, e chega então um paciente do Vitória, aí o médico do Bahia ia dizer o seguinte, não vou atender não porque é Vitória. Você imagina se a banda tocasse assim? Você imagina? Agora o que eu percebo é o seguinte, que quando está fora desse ambiente, que as pessoas são seguidas pelo aquele efeito manada, vê que um está fazendo, aí vai fazer o errado também. Vê que um está batendo em uma outra pessoa que está usando um uniforme, uma camisa de um outro time, aí vai lá agredir também. O que você vira é bandido igual o camarada que está lá, iniciando a agressão. Você vira bandido igual o cara que iniciou a agressão. Agora sim, eu não posso aqui, obviamente, fazer juízo de valores, viu, Dadá, sobre a ação do camarada. Mas eu também não posso dizer que, na minha opinião, ele está correto totalmente. Eu, Alex, jamais pegaria um artigo, um item, qualquer coisa do meu time em uma situação de tensão e dizer, ó, aqui eu sou Bahia, aqui eu sou Vitória. Porque eu entendo que aí eu colocaria a minha vida em risco, tá? E aí, quando eu digo isso para o nosso entrevistado, para a família dele, estou dizendo que você está errado, não. Eu, Alex, não faria. Primeiro que eu nem com camisa de time ando. Nem com camisa de time eu ando. Porque eu sei, gente, eu sei na tragédia que pode causar. A paixão para ela virar raiva, ódio. É assim, ó. É assim. Então a gente percebe que muita gente vai movida por um sentimento. Olha aí, a gente tá com imagens aqui, ó. Da ocorrência e de ocorrências semelhantes. Olha, isso é da situação dele, ó. Pronto, essa aí é a situação dele. Olha lá, pronto, sobe o som aí. Olha o que ele fez no meu porró. Olha o risco. Você tá entendendo, ô Boca?
Você tá entendendo, irmão? Eu sei que você vai ficar com raiva de mim porque eu tô falando isso em televisão aberta. Então, tudo que eu falo em TV aberta acaba tendo um peso maior. Mas, irmão, olha o risco. Olhando assim com a cabeça fria. Olha a quantidade de pessoas. Eu não tô dizendo que você tá errado, Boca. Eu, Alex, não faria. O meu problema mesmo são com esses animais aqui, ó. Criminosos transvestidos de torcedores. O cara estava no bar dele, tem todo o direito, inclusive, de utilizar o artigo que ele quiser do time que ele torce. Pode botar a bandeira, pintar a parede da cor do time. Ele pode fazer o que quiser. O que não pode é bandido como esses, como alguns que estão infiltrados aqui, tá? E eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu não tô generalizando, dizendo que tudo aqui é vagabundo, mas eu tenho que dizer uma coisa pra você. Vem pra cá. Quem anda com porco, farelo come, viu? Quem anda com porco, farelo come. Me diga aí com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Você já ouviu esses ditos populares? Pois bem, que fique muito claro. Isso, na realidade, passa a valer. E a gente percebe aqui, ó, pessoas que vão... Como é que é? Como é que é, Dadá? Hã? Aqui. Sim. Pronto. Bem lembrado. Você veja o seguinte, o futebol... Fabrício vem aqui todos os dias falar sobre isso, inclusive. Futebol é um negócio que une famílias, une pessoas. Todo mundo vai lá para se divertir, para brincar. Só que eu também tenho que dizer um negócio. Futebol virou, ó, isso aqui, não é não? Ninguém faz mais nada coisa pela paixão. É por isso aqui. A gente vê aí, é uma tuia de bet desenfreada, uma tuia de coisa de montão, de apostas. E aí o que é que acontece? Essa paixão, gente, esse espírito esportivo se perdeu. Se perderam pelo meio do caminho. O que a gente vê é só violência. E aí a justiça precisa intervir como isso aconteceu. Não pode mais ter duas torcidas no mesmo estádio, na mesma partida. Torcida única, todos os jogos. Vê que coisa. A justiça... veja só, tanta coisa importante para se resolver na sociedade. Alguém teve que parar e dizer tudo... para aí. Para a Justiça do Brasil, da Bahia. A gente precisa resolver essa parada aqui. Porque tem pessoas, marmanjos, que estão indo aí para os estádios e não sabem se comportar como homem. Não sabem honrar literalmente as calças que vestem. E aí a Justiça teve que decretar, então, torcida única. Pai, me poupe, viu? Deixa eu seguir aqui com o nosso noticiário, tá? Gente, faltou pouco, viu? Faltou pouco para mais uma tragédia. Jovens escaparam de ser baleados aí por policiais durante uma gravação com réplicas de armas de fogo, isso na Liberdade. A ação não foi comunicada à Polícia Militar do Estado da Bahia e tiros chegaram a ser disparados contra o grupo. Acompanhe. Pronto, você está acompanhando aí, ó, o momento do registro, né? Eles estavam gravando. Vamos botar do início pro pessoal de casa. Você que tá chegando, atenção, você que está chegando agora na tela do canal 4.1. Obrigado pela sua audiência, obrigado por poder todos os dias acordar junto com você e com a sua família. É uma honra poder fazer isso aqui, estar a serviço da população baiana, trazendo informações todos os dias. A gente está agora, nesse exato momento, no Seu Aratu 24 Horas, com um caso de jovens que estavam ali simulando, encenando, gravando uma espécie de filme para as redes sociais, retratando aí a realidade da Salvador, com criminalidades, atores com simulacros, com armas de brinquedo, e chegou então uma viatura e se deparou com a cena. A Polícia Militar ela não tinha sido informada sobre a gravação. Olha só o que aconteceu no momento que os policiais se depararam com os atores aí em cena. Vai lá, bota no ar. A rua da favela aqui, ó. Aquele filho tá ligado, velho. É doido, deixa ele botar, mano. É gravação, senhor. Calma, deixa eu subir, senhor. Calma, senhor, calma. Gravação, Pronto, ó. A informação que eu acabo de receber aqui da nossa produção é que a Polícia Militar não autoriza ações como essa, né? A gente tem grandes gravações aí de longas-metragens, do cinema brasileiro, de fato, que vem uma autorização, mas isso é muito bem negociado em um ambiente controlado, que não era o caso.
não era o caso. Aliás, a informação que chegou para a nossa produção é que os próprios moradores da localidade achavam que os atores eram de fato criminosos. Porque durante essas gravações, ou nessa gravação específica, ou em gravações similares aí, existe a questão do estampido, né? Que se usa nas gravações para simular ali o tiro, né? Que o tiro tá atirando, que o ator tá atirando. Então os moradores teriam achado, pronto, esse barulho aqui, ó, bota aí, Ney, ó lá, ó, pronto. Usariam então áudios ou barulhos como esse. E os moradores acreditaram que de fato era um tiroteio, que estava tendo ali criminosos na região. Você vai entender melhor toda essa situação na reportagem dela, Dani Mazei, na tela do Aratu 24 Horas. Isso, Alex, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o Aratu 24 Horas. A gente fala aqui da frente da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar, policiais desta companhia que foram atender a esta ocorrência. E a situação foi a seguinte, viu, Alex? Os policiais disseram que receberam uma denúncia anônima de moradores da localidade ali do Buraco Doce, Cidade Nova, de que homens armados estavam na localidade. Ali é a área de tráfico de drogas, Buraco Doce, Cidade Nova. Quando os policiais chegaram, atiraram para cima para poder mandar os homens armados se renderem, né, deitarem no chão, largarem as armas. E aí, no momento que a polícia chega, esses meninos que estavam fazendo uma gravação começaram a gritar: não, senhor, é gravação, senhor, pelo amor de Deus, é gravação, é gravação, é gravação. É doido, deixa ele botar, mano. É gravação, é gravação. É gravação, é gravação, senhor. Calma. É gravação, senhor. É gravação, senhor. Deixa eu subir, senhor. Calma, senhor, calma. Gravação, senhor. Eu tô deitado, é gravação. É gravação. E toda a ação estava sendo registrada pelo celular de um desses jovens que estavam participando desta gravação. Ele estava gravando com o celular momentos antes da polícia chegar. Dá para ver ali a movimentação deles passando por dentro de um escombro, de uma casa, perto de uma área de vegetação também. E eles todos aí com pistolas nas mãos, que na verdade eram réplicas de armas, né? Eram armas de brinquedo que eles estavam utilizando aí para fazer uma gravação. O fato é que a Polícia Militar disse que não foi avisada em momento nenhum sobre esta gravação e que os policiais foram até a localidade Buraco Doce porque receberam esta denúncia de moradores. Moradores ficaram assustados, né, quando viram vários homens armados pela localidade. Então, como eu falei, quando os policiais chegaram, atiraram para o alto para poder os criminosos se renderem, os meninos ficaram assustados, começaram a gritar que tratava-se de uma gravação. Vamos acompanhar um pouquinho do vídeo. É doido, deixa ele botar, mano. É gravação, é gravação. É gravação, é gravação, senhor. Calma. É gravação, senhor. É gravação, senhor. Deixa eu subir, senhor. Calma, senhor, calma. Gravação, senhor. Gravação, senhor. Eu tô deitado, é gravação. É gravação, é gravação. É gravação. Já viu quem é, né? Deita. É gravação, senhor. Gravação. Deita! Deita! Tô deitado. Não se mexe. Então é isso, dá pra ver no vídeo que quando os policiais chegaram, os jovens deitaram no chão. Mesmo assim, o celular continuou gravando, né? Ficou apontado aí pro céu, mas deu pra captar o áudio. E os policiais revoltados com a situação, né? E falando: olha, vocês são corajosos, vocês se arriscaram muito vindo fazer essa gravação aqui nesta área, que é uma área complicada da nossa cidade, área de biqueira, área de boca de fumo, a área que tem tráfico pesado. Aquela área ali, Buraco Doce, é a área do Comando Vermelho, a área do CV. E quem comanda ali é o traficante de vulgo Short, que está no Rio de Janeiro, mas que de lá do Rio de Janeiro continua dando ordens aqui para esta localidade. Os policiais sabem como é que funciona ali na localidade, que quando chegam, geralmente os traficantes armados atiram na direção da guarnição e fogem, né? No caso ali, era uma gravação. Os policiais aí deram esporro mesmo nesses meninos, disseram que isso não se faz, que eles não avisaram da gravação, que eles se arriscaram muito, e os pais desses jovens foram chamados. Eles estavam ali com réplicas de armas de fogo e aí o material foi apreendido, levado aí para a delegacia para esta ocorrência ser finalizada, e os meninos foram liberados quando os pais deles chegaram na localidade. Um detalhe que chamou a atenção é que, segundo informações passadas para a gente, Alex, é que um dos jovens que estavam participando da gravação, ele tem o apelido de Kibe. A informação é que Kibe está
estava nesta ocorrência aí do final de semana, do último domingo, e que tem uma foto dele com um fuzil na mão. A gente tem essa foto aí que mostra a Kibe com um fuzil na mão. Enfim, graças a Deus que ninguém foi baleado, ninguém ficou ferido, poderia ter sido diferente, né? Eu espero que esses jovens tenham aprendido a lição, viu, Alex? Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Pois é, viu? Ó, tem muita coisa para se falar em relação a esse assunto aí, gente. E eu quero honrar, inclusive, a oportunidade que o público baiano me dá em ter um microfone nas mãos e poder ser o porta-voz aqui de muitas pessoas. Por mais que a minha opinião, em algumas vezes, você aí de casa não concorde. Tudo bem, faz parte, inclusive, de um Estado democrático, né? Mas o que eu percebo aí, primeiro, é uma irresponsabilidade por parte dos atores em gravar em uma região que é conhecida pela atuação do tráfico de drogas. A gente está falando da Liberdade, uma região que tem ligação, inclusive, com Palmiúdo, com outros bairros também que sofrem com a questão da segurança pública, e a Polícia Militar, ela não foi informada. Do outro lado, eu entendo também que algo nessas imagens aí, pelo menos nesse recorte, pelo menos nessa reportagem que eu vejo da Dani Mazei, se comprova também em relação a muitas denúncias que são feitas em relação à atuação da polícia na nossa Salvador. Não deu tempo nem dos atores entenderem o que estava acontecendo ali, porque, na sequência, disparos de arma de fogo foram efetuados. E aí, veja, o que fica subentendido aqui é que esses disparos vieram das armas dos próprios policiais, já que os atores estavam aí utilizando os simulacros, né? Estavam usando armas que não tinham condições de sair uma bala de fato, porque eram arma de brinquedo. Pelo outro lado, eu também entendo que um policial que vive, que atua em uma região, em uma cidade tão delicada que é Salvador, em relação ao tráfico de drogas, que tem a atuação aí do BDM, que tem a atuação aí do Comando Vermelho, que traz a perversidade, inclusive, de uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro, que teve criação no Rio de Janeiro e que coloca suas práticas de aterrorizar literalmente moradores aqui da nossa capital, eu entendo que para um policial que trabalha sob essa pressão, identificar ali o que de fato estava acontecendo em poucos segundos é querer muito também. Mas aí o que a gente consegue ver é que de fato, com imagens, os fatos ficam registrados e o público baiano pode então decidir, pode tirar as suas próprias conclusões. E por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Atenção, você policial militar, eu sou um dos comunicadores aqui que vou mais incentivar o seu trabalho, porque eu acredito nas instituições desse país e acredito nas instituições da nossa Bahia. Mas as câmeras corporais são importantes por conta de ações como essa aí, por conta de policiais que acabam falhando, cometendo erros e que mancham certamente toda uma classe trabalhadora, que é a classe então dos policiais militares do estado da Bahia. Deixa eu seguir. Ó, vem aqui para mim, porque o nosso Aratu 24 Horas tá só começando aí, assim eu posso dizer. Eu quero ir agora para mais um ponto da nossa cidade. Nosso telão chegando aqui. Vamos ver então. Olha aí, você conhece? Você sabe que avenida é essa? Nossa Avenida Vasco da Gama. Pois é, liga aí o Tororó ao Rio Vermelho, corta a nossa capital, passa por diversas regiões residenciais. Quem quer ir, por exemplo, para um jogo de futebol, um Bavi da vida aí, olha lá, na Fonte Nova. Pronto, você tá vendo aí. Pronto, pega esse caminho, vai dar lá. É um corredor importante, inclusive um corredor importante aí da nossa cidade, onde passa o sistema BRT. Olha o Falcão Negro sobrevoando nesse exato momento a nossa capital, Salvador. Imagens aéreas do Falcão Negro aqui, então, na nossa tela do 4.1. Você tá vendo, então, aí a nossa avenida importante, viu, gente? Avenida importante para a nossa capital. Quero, inclusive, mandar um abraço aqui para todos os moradores do Rio Vermelho que estão assistindo, então, o nosso Aratu 24 Horas. Lá no fundo a gente consegue ver o nosso Mazão, um céu muito bonito nessa imagem. E a gente tem mais um aqui? Tem mais um ponto da nossa cidade, então, para mostrar para os nossos telespectadores. Bora lá, então, para o próximo ponto com imagens aéreas do nosso Falcão Negro. Olha aí, vai aparecer para você agora na tela aqui do Aratu 24 Horas. Ah, ele todos os dias está aqui, então, no Aratu 24 Horas, o nosso Mercado Modelo. Você está vendo aí, é um prédio histórico muito bonito, já passou por algumas reformas.
Inclusive, é muito importante, você que é aqui de Salvador, deixa eu dar um gole na minha água aqui, gente, ó. Aqui, ó, vou dar um golinho. O que eu estava falando é o seguinte, é muito importante que você, então, que é aqui de Salvador, conheça também os nossos equipamentos públicos, como é o Mercado Modelo, tá? Você pode ir aí fazer uma visita, passou por uma restauração, está aberto ao público. Você também pode visitar o Museu Náutico, que fica lá no Farol da Barra. É um passeio muito bacana para a criançada, para toda a família aqui de Salvador. E você que também está chegando na nossa capital, conhecendo a nossa cidade, fique à vontade. Seja muito bem-vindo para desfrutar aí das nossas praias e também dos nossos pontos turísticos. Quero seguir com o Aratu 24 Horas. Denúncia grave em uma igreja. Uma diaconisa está acusando um pastor de ter oferecido aí R$100 para ela aí ter relações sexuais, viu, com ele. Em troca, ela seria consagrada a missionária. Agora, Vanessa diz que está sendo ameaçada pela esposa do líder religioso. Quem vai contar essa história pra gente na tela do Aratu 24 Horas é ela, Dani Mazei, que está chegando agora na tela do Povo. Isso, Alex, a gente está com esse caso, né, envolvendo aí uma denúncia dentro da igreja, envolvendo aí uma denúncia contra um pastor, o pastor Edson Sodré. Inclusive, a gente ainda não conseguiu contato com ele. Se ele quiser se pronunciar, estamos aqui à disposição para ouvi-lo. A esposa do pastor, a pastora Débora Sodré, ela se pronunciou através das redes sociais. Temos alguns vídeos dela falando, a gente vai mostrar aqui também, mas antes vamos conversar com a Vanessa, que era desse ministério, era diácona dentro da igreja, né, que fica em São Caetano, e disse que ela foi assediada pelo pastor, que ele teria aí oferecido R$100 em troca de ter uma relação sexual com ela, e que ele também já há alguns anos fazia isso, assediava ela. Ela tem prints mostrando isso, não é isso, Vanessa? Para quem está em casa entender, vamos começar explicando essa denúncia do que acontecia dentro da igreja. Fala o nome da igreja também, o que foi que você passou lá dentro. Bom dia. Bom dia. Eu fazia parte, né, da congregação Assembleia de Deus Nova Filadélfia. Eu era diaconisa, já tinha 5 anos lá. E assim, surgiu uma fofoca afirmando que eu era amante do pastor Edson. Mas eu não sou amante dele, nunca fui nem nunca serei. Eu nunca tive nada com ele. Se ele fez algum tipo de adultério, não foi comigo. Eu não tive nada, eu tenho os prints provando tudo. E assim, várias e várias vezes ele tentou me tocar, ele me assediava, ele já chegou a me dizer que eu tinha que fazer o que ele queria. Foram várias vezes, entendeu? E disse que você iria crescer dentro da igreja e virar missionária se você tivesse relação com ele, é isso? Isso, ele disse assim pra mim, que queria só uma vez, é só uma vez, se você for comigo, você vai ver, eu vou te consagrar missionária. Só que eu não fui, eu falei pra ele, eu prefiro morrer como Estevão, que é diácono, e morreu vendo a glória de Deus. E eu falei para ele que eu preferia morrer assim, mas eu jamais iria me deter. E perguntei a ele se ele não tinha medo de Deus, e ele me disse, pode deixar, que é comigo aí. Eu peguei e falei assim, eu tenho medo de Deus, porque a Bíblia vai dizer que se você vê seu irmão num erro e não corrige ele, você está errando mais ainda do que ele. Então, eu preferi não fazer o erro, porque não foi isso que eu aprendi. Então, eu saí, porque ele me ofereceu R$100 para ter relação sexual comigo, achei um absurdo. Eu saí e eu mostrei a prova para os líderes e ninguém fez nada. Você mostrou os prints das conversas? Mostrei. Inclusive, eu não sei como foi que esse rapaz de não sei na onde achou os prints. Porque quando eu saí há 6 meses atrás, eu me revoltei mesmo. Eu fiz uma live contando tudo, entendeu? Porque eles não fizeram nada, eles não me procuraram. Eu fiquei em depressão, 1 mês em depressão dentro de casa, sem sair para nada, nem banho, nem nada, não tomava. Então, assim, eu criei forças onde eu não tinha para ficar de pé, porque eu tenho 2 filhas para criar. E tô sendo ameaçada. É isso, para quem está em casa entender, ela disse que há 6 meses atrás ela saiu da igreja, ela ficou decepcionada porque ela mostrou os prints para as lideranças da igreja, né, do que estava acontecendo, do assédio do pastor Edson, e ninguém fez nada. Então ela foi para casa, se afastou da igreja, ficou em depressão, ninguém fez uma ligação para ela, ninguém fez nada para ela. E agora esses prints vieram à tona de novo e a esposa do pastor acabou aí prestando uma queixa na 4ª delegacia de São Caetano, dizendo que a Vanessa estava aí praticando calúnia e difamação. E então, diante dessa queixa que foi prestada pela Débora, a pastora Débora, a esposa do pastor Edson, você resolveu então dar entrevista aqui para a TV Aratu para explicar o que está acontecendo. E aí, depois disso,
é que a pastora Débora se pronunciou pelo Instagram, pelas redes sociais. Vamos acompanhar os vídeos. Vanessa, né, onde é conhecida da igreja, há muito tempo eu tenho conversado com ela se ela teve algo com Edson, né, diante do meu casamento. Sempre conversei, até porque quem deu oportunidade para ela, tá bom? Estar na igreja, tá além de frente comigo, intercessão pela minha vida, foi eu. Não foi Edson, foi eu. Então eu perguntei pra ela várias vezes: Vanessa, você teve alguma coisa com Edson? Ela sempre falava que não. Vanessa, tem alguma conversa você com Edson? Ela sempre falava que não. Então nisso aí eu delonguei, né? Ela continuou no ministério, a gente abriu um outro ministério, colocou ela à frente, tá bom? Lá de Paripe. E o que aconteceu? Depois veio a público. Eu não sabia nem desse sprint. Então, qual foi a decisão que eu tomei? Eu, por ser pastora presidente da Assembleia de Deus Nova Filadélfia, né? Coloquei o pastor Edson Sodré, né? Afastado do ministério, né? Vai estar afastado das funções dele da igreja, tá certo? E quem vai dar continuidade sou eu. Até porque eu não sabia dessas provas, eu não sabia desse print, eu não sabia dessa conversa. Tô sabendo tudo disso hoje, tá bom? Sabendo disso tudo hoje. E outra coisa, nem ele e nem ela são inocentes. Os dois, né? Os dois estão completamente errados. E não sei que essa história sou eu. Até porque eu não sabia de nada. E o que acontece? Ela estava a par disso tudo e não me procurou, tá entendendo? Para conversar comigo, para dizer o que aconteceu. Até porque se ela me procurasse, eu ia abraçar e auxiliar ela. Não iria deixar isso acontecer, tá bom? Mas ela não me procurou e tá fazendo isso agora, tá entendendo? Então nem ela nem ele são inocentes. E os dois vão pagar por isso, tá? Mas eu vou dar continuidade ao Ministério da Assembleia de Deus Nova Filadélfia, tá bom? Vou continuar com o meu ministério porque Deus me chamou e Ele garante e Ele vai continuar trabalhando sobre cada vida, sobre cada alma. Porque eu pedi pra Vanessa gravar o áudio ontem, áudio não, vídeo, né? Pra dizer que não tinha nada com Edson. Por quê? Na nossa conversa, ela deixou bem claro que nunca teve nada com Edson, não teve conversa nenhuma com Edson. Então eu falei assim: já, Vanessa, que não teve nada, não teve mensagem, não teve nada, você grava o vídeo pra tirar essas especulações que as pessoas estão colocando que você teve algo com Edson, né? Aí ela não me respondeu. Só que daí já fiquei preocupada. Eu disse: então tem alguma coisa por trás disso. Aí quando foi agora, eu vi essa reportagem, tá bom? Então só foi por isso que eu pedi pra ela gravar o áudio. Não foi pra encobertar ninguém. Até porque as coisas que estão em culta estão sendo reveladas, tá certo? A pastora Débora se defendeu nos vídeos, dizendo que não tinha conhecimento, dizendo que já afastou o pastor Edson. O que você tem a dizer diante dessas falas dela agora? Realmente, ela não tinha conhecimento do sprint. Por quê? Ele me pediu para apagar as conversas e eu não apagava. Eu tirava print, porque eu sei que um dia eu poderia ter prova, como provar minha inocência, porque eu fui acusada injustamente por ter algo com um homem casado dentro da igreja. Eu jamais iria fazer isso. Eu via ele como um pai. Por que eu ia fazer isso? Isso é uma covardia. Então, ela não sabia realmente dos print. Ela não sabia. Mas ela deu queixa de mim, afirmando que foi eu que compartilhei os prints. E eu não fiz isso. Mas, assim, algumas pessoas me têm como errada, mas eu não fiz isso. Eu não compartilhei antes, não denunciei antes. Não foi por nada. Foi pelas almas. Eu não estou aqui para destruir almas. Eu não estou aqui para destruir pessoas que acreditam no ministério deles. Eu não compartilhei e disse para ele: eu só não vou mostrar as provas por causa das pessoas que estão ali dentro, naquele lugar, acreditando que Deus é na sua vida. Você mostrou os prints para as lideranças naquele momento, mas você não saiu divulgando em rede social, nada disso? Não saí divulgando em rede social nenhuma. Então, é tanto que quando eu pedi perdão a ele, eu apaguei todas as provas que eu tinha, porque eu tinha muito mais coisas. Você nunca teve nada com o pastor? Nunca tive nada com o pastor. Ele já foi na minha loja, que eu tenho uma loja de roupa, ele foi na minha loja, tentou me agarrar, eu empurrei ele. E ele: eu achei que você queria. Eu falei: claro que não, você é louco. Então, eu vim aqui porque eu tô sendo ameaçada, entendeu? Então, falaram o que pra você? Que tipo de ameaça? Que iam dar cabo da minha vida e da dele. E que iam apagar nós dois, entendeu? Que iam me matar. Eu recebo várias ligações, recebi 3 ligações de chamada de número desconhecido dizendo que vai me matar. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu não posso deixar minhas filhas órfãs, minhas filhas não têm nada a ver. Minhas filhas não têm nada a ver. Agora, o errado vira certo e o certo se torna errado. E no final, eu que tenho que pagar o preço. E agora você disse que vai prestar também uma queixa porque você ainda não prestou. Isso, eu vou prestar uma queixa, porque eu até então ainda não tinha prestado essa queixa. Então eu vou lá prestar, porque também eu tenho que me proteger, porque se acontecer qualquer coisa comigo, todo mundo já sabe quem foi. Não vai ser mais segredo para ninguém. Então eu não posso colocar minha vida em risco. E pra gente finalizar, Vanessa, como é que você se sente passando por tudo isso que
que está acontecendo? Eu tô muito mal. Eu tô desde sábado. Eu não durmo, eu não como. Normalmente eu tô bebendo água. E no final, as pessoas ainda querem achar que eu tô errada. Se eu não fizesse isso, ia continuar, porque não ia parar. Eu não sou a primeira. Você acha que eu sou a primeira? Não. Eu fui a primeira a botar a cara. Porque ela mesma me pediu para gravar um vídeo desmentindo. Aí se eu faço o vídeo que ela queria, ia continuar, porque isso não ia parar. Isso não ia parar. E alguém tem que colocar um basta nisso, porque eu tô cansada de ser culpada por algo que eu nunca fiz. Eu tô cansada. Eu só quero que me deixem em paz, que eu não aguento mais isso. É isso, Vanessa. A gente espera que tudo se resolva da melhor forma, que Deus, né, tome a frente aí também. E é isso, viu, Alex? A gente vai seguir acompanhando essa história triste, denúncia feita. E, claro, mais uma vez eu repito que se o pastor Edson Sodré quiser se pronunciar, estamos aqui à disposição. Se a pastora Débora, ela se pronunciou pelas redes sociais, se ela quiser falar com a gente também, estamos aqui à disposição. Com imagens de Hamid Fã Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Obrigado, Dani. Agradeço a Hamid Fã aí também, viu? Ó, gente, vem aqui comigo, minha Bahia. Já está aí na sua tela mais uma denúncia de falta de coleta de lixo na rua Maragogipe, isso no bairro do Rio Vermelho, viu? Próximo à Rua do Canal. Vai aparecer aí para você. Segundo os moradores, o problema é antigo, ó. E que há muito tempo aí os moradores estão convivendo com esse acúmulo de lixo nas ruas e também com a falta de coleta seletiva regular, viu? Rapaz, olha aí, quanto lixo. A gente tem áudio aí, o morador falou alguma coisa pra gente? É muito lixo. Olha lá, denúncia na tela. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Cadê o prefeito? Cadê a Limpurbe? Isso aqui é atrás da Grande Bahia. Cadê a Limpurbe? Atenção, Limpurbe. Os moradores estão cobrando a coleta do lixo lá na rua Maragogipe, tá? A gente sabe que além do mau cheiro, o lixo também atrai aí mosquitos, ratos. Ninguém merece. Que são um risco para a saúde desses moradores. Não merece mesmo, viu? E você também pode denunciar, mandando sua mensagem aqui para o Pernambucano pelo 719-9986-0003. Ó, eu falo muito que eu sou pernambucano, mas eu estou a serviço aqui do povo baiano, viu? Viu, Prefeitura no Reis? Mais uma denúncia aí, para depois o seu eleitorado não achar que é eu que estou perseguindo o senhor. Aí, ó, mais uma denúncia. Quer ver? O senhor não viu não? Ligou o televisor agora, bota na tela. Cadê a Limpurbe? Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Cadê o prefeito? Cadê a Limpurbe? Isso aqui é atrás da Grande Bahia. Da Juraci. Ó, pra cá, presta atenção. Uma mulher trans, ela foi amarrada, amordaçada e executada a poucos metros de casa, na localidade de Daniel Lisboa, em Brotas. Lara Linhares está acompanhando esse caso e vai atualizar as informações pra gente agora. Lara, bom dia. Isso mesmo, Alex. A gente veio até o Jardim Nova Esperança, onde mora a família de Alisson Rosário, que tinha 27 anos de idade, a mulher trans que foi assassinada nesse último fim de semana. Ela morava no Engenho Velho de Brotas e foi assassinada a poucos metros de casa. O corpo dela foi encontrado em uma escadaria com as mãos amarradas. Fabiane está aqui entre lágrimas, é irmã, era muito apegada à Rosa. Fabiane, nosso sentimento para toda a família. O que é que fica nesse momento? Boa tarde. Fica as recordações, as coisas boas, as cantorias, né? Fica tudo de bom, porque Rosa era uma pessoa de luz. Rosa era uma pessoa iluminada, uma pessoa alegre, né? Uma pessoa que é difícil falar de Rosa. Amava viver. Amava viver. Amava a natureza, os gatos dela, os passarinhos. Rosa amava viver. Ela trabalhava com o que, Fabiane? Atualmente, Rosa, ela trabalhava numa empresa de telemarketing. Uma empresa de telemarketing. E gostava de cantar também, né? Muito. Gostava muito de cantar. Fui na casa da mancha, ela me falou que só depois dos 50 eu vou achar meu grande. Gostava de sair. Rosa, ela não gostava de final de semana. Não gostava do dia do domingo. E ontem, a gente enterrou Rosa num dia de domingo. Porque ela dizia que a rua era muito cheia, muita agonia na rua. Né, muitas pessoas em festa, balada. Rosa não era de beber.
Rosa não era de bebedeira. Nunca se envolveu com o mundo da criminalidade, com o tráfico, podemos afirmar isso, né? Eu posso afirmar. Eu, Fabiane, irmã de Rosa, posso afirmar que Rosa não tem ligação nenhuma com o tráfico. Rosa não tinha envolvimento nenhum com o tráfico. O mundo do tráfico. Rosa estava em algum relacionamento, estava namorando com alguém? Que a gente saiba, né, que ele apresentou para a família, que a gente soubesse, não. Até ontem mesmo, no enterro também, perguntei a colegas dele próximo e os meninos falaram que não. Ela atendia por Alisson, atendia por Rosa, né? Sempre assumiu a orientação sexual? Sempre. Rosa sempre assumiu a opção sexual dela, né? A família toda sempre soube. A gente sempre aceitou, sempre respeitou, né? Tanto os colegas dela que vinham aqui também, que também têm a mesma opção sexual, sempre entraram na nossa casa e saíram. Então a gente nunca teve esse preconceito. A comunidade aqui também que a gente mora, sempre, que Rosa é nascida e criada aqui, né? Sempre respeitou Rosa como desse jeito. Ela atendia por Alisson, atendia por Rosário, atendia por Rosa. O que você chamasse, ela atendia. Hoje fica essa dúvida, né? O que é que teria, por que teriam tirado a vida de sua irmã? Hoje a gente fica com essa dúvida, não só eu, mas a família inteira, né? Amigos, a nossa comunidade, né? Fica com essa dúvida e esperando uma resposta, porque a gente não tem noção desse crime bárbaro, desse crime brutal, né? De ter invadido, arrombado a casa de Rosa, tirado de que Rosa saiu de lá com vida. Rosa saiu de lá com vida, amordaçada, ela já saiu de lá também, porque quando a gente esteve lá, a gente encontrou, né, coisa de durex, né? Que depois que eu vi a foto, né, dela já em óbito, estava amarrado, e aí eu lembrei que eu vi essa fita lá. Então ela já saiu de lá, amordaçada, já saiu de lá, acredito eu, amarrada, né? E acredito também que no local, né, que foi aonde aconteceu o fato. Obrigada por falar com a gente, viu? Muita força para toda a família e que justiça seja feita. É isso que a família de Alisson Rosário, que gostava de ser chamada de Rosa, pede após o assassinato de mais essa mulher trans na nossa cidade. Esse assassinato aconteceu neste fim de semana, bem pertinho de onde Rosa morava. Eu volto com você aí no estúdio, Alex. Obrigado, viu, Lara? A polícia vai investigar então esse caso. Futebol! Olha quem já está aqui comigo, Caio Leone. Muito bom dia para você, Caio. Rapaz, antes de você dar seu bom dia, já vou emendar aqui uma pergunta. Final de semana não foi legal para a dupla Bavi, hein? É verdade, Alex. Um bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. Bom, começando pelo sábado, Alex, o Bahia enfrentou o Sport Recife, que vive a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. O Bahia tinha tudo para conseguir o resultado positivo, mas o equívoco já inicia quando o Rogério Ceni escala Iago Borducci pelo lado esquerdo, substituindo o Eric Pulga. O Iago Borducci teve chance suficiente para ser um jogador desequilibrante, não conseguiu. Rogério Ceni, inclusive, pós-jogo, disse que ele fez uma boa partida, acho que é algo que só o Rogério Ceni viu. O Bahia, que mais uma vez, lembrando o que aconteceu na Copa do Nordeste 2024, onde enfrentou o CRB, treinado pelo Daniel Paulista, que hoje é treinador do Sport Recife, teve dificuldade para sair da marcação individual no setor de meio campo, com Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Luciano Juba, que joga um pouco mais por dentro, não conseguiram ser esses jogadores de desequilíbrio. E assim, foi um Bahia que deixou muito claro que em jogos dessa magnitude, onde você está brigando na parte de cima da tabela, enfrentando o último colocado, por mais que seja um clássico regional, é necessário vencer. E o Bahia não conseguiu fazer isso. Lembrando que o Sport teve 6 empates, uma equipe com muita dificuldade. E o Bahia foi mais uma vez o Robin Hood, que deu um pontinho ao Sport. Um Sport que dificilmente vai se livrar do rebaixamento do ano de 2025. E o Bahia, amanhã, já vai enfrentar o Retrô na dita Semana Pernambucana. O Bahia não vence em solos pernambucanos, sua terra, há 3 anos. A última vez foi no Campeonato Brasileiro de 2022, da Série B, onde com o gol de Borel, o Bahia venceu o Náutico. Desde então, o Bahia não consegue resultados positivos. E no último sábado, não conseguiu quebrar um tabu de 15 anos sem vencer o Sport na Ilha do Retiro. A última vez, torcedor, quando o Bahia subiu para a Série A em 2010, depois de um longo tempo na Série C, na Série B, o Bahia ganhou naquela oportunidade. Mas, num todo, fica muito claro que o Bahia tem tido dificuldades em jogos onde se complica demais. E assim, falando sobre Borducci,
E, claro, você um pouco duro nessa questão. Rogério Ceni tem o direito de ter as ideias. Ok, ele teve a ideia de escalar Iago Borducci pelo lado esquerdo. Só que ele só vai mudar o time aos 28 do segundo tempo. Ou seja, ele teve uma ideia, acreditou na sua convicção, não deu certo e ele acabou mantendo o atleta muito tempo dentro da partida, fazendo hora extra. Depois ele tentou o Cauli, depois ele tentou o Lúcio Rodrigues. O Bahia, de fato, não foi a Pernambuco, jogou um futebol bem abaixo e vai ter que passar pelo retrô. Porque, assim, é um Bahia que teve o resultado pela Copa do Brasil e vai enfrentar o time pernambucano amanhã, que não vive bem. Inclusive, o retrô perdeu para o Náutico pelo Campeonato Brasileiro da Série C e as coisas por lá não estão muito boas. O vestiário com muita complicação, com muitas brigas. Inclusive, dá para ouvir algumas vozes de alguém dizendo o seguinte: vocês jogaram contra o campeão brasileiro Bahia, vocês não podiam ter jogado dessa forma contra o Náutico. Então o Bahia precisa aproveitar esse momento negativo do retrô. Venceu a primeira partida na semana passada por 3-2. O torcedor não saiu feliz, mesmo com o resultado positivo, e precisa se classificar. Todos na Copa do Brasil, os principais clubes de maior investimento, imaginaram pegar o retrô. Então o Bahia tem chance de se classificar. E assim, uma outra questão: o Eric Pulga não jogou, foi questionado na coletiva sobre isso e o Rogério Ceni falou. Nós estamos tentando trazer um jogador, já falei na última entrevista, um jogador, acho que antes até da lesão do Pulga, eu falo para você dessa situação, né? Nós sabemos que nós precisamos. Agora, o que eu falo, o mercado ele está caríssimo e é difícil você conseguir essa peça por um valor que não estoure seu orçamento. Nós estamos fazendo o máximo para conseguir. Na zaga hoje já tivemos o retorno do Rezende, então já tínhamos Rezende e Gabriel no banco, que pode fazer essa função de zagueiro pela esquerda, então já deu uma estabilizada um pouco melhor na parte defensiva. O que nos faltou mesmo foi essa peça da esquerda que o Iago fez, eu acho que até fisicamente muito bem, entregando muito para o time. O que não tem, logicamente, é uma característica mais refinada, como é o Pulga, que é um atacante de ofício. Eu acho que mais no mais é seguir trabalhando e eu digo para você, você acha que nós não vamos tentar fazer o que é melhor para o clube? Agora, tem limite. Não adianta eu ficar aqui falando para você, tem os limites. Se fosse para gastar qualquer valor, claro, você traria o Samuel Lino, em vez de pagava 22 milhões de euros, botava aqui e a vida seguia assim, mas não é assim que funciona, né? Eu acho, a menos que, né, não é desse jeito. Nós talvez no momento não tenhamos a capacidade de fazer uma contratação como essa, por exemplo. Caio, eu tenho uma pergunta. Por que o Bahia não contrata se tem aí um grupo multimilionário? Bom, Alex, a pergunta que você faz ela é ótima pelo seguinte: existe a ideia que o Bahia é um clube multimilionário e que não existe um teto de gastos. Existe o teto de gastos, sim. O Bahia precisa de um jogador para substituir o Eric Pulga. E esse jogador talvez esteja próximo. Trata-se do Matheus Sanabria, jogador que jogou no Lanús, jogou no Central Córdoba, é ponta pelo lado direito, joga pela ponta esquerda também, jogou no Al-Ain, está atualmente no Emirados Árabes Unidos e chega para suprir essa lacuna no elenco tricolor. Mas tudo bem, está falando para o restante da temporada, mas para o jogo contra o Sport, ele tinha ideias melhores e não colocou em prática. Ele poderia utilizar o Luciano Juba e não utilizou. Ele poderia ter pego o Iago Borducci, mesmo que quisesse escalá-lo como lateral esquerdo e não como um ponta, e adiantar o Luciano Juba. Teria o Michel Araújo, poderia ter o Cauli. Enfim, Rogério Ceni, por mais que tenha um trabalho muito bom, foi mal demais contra o Sport. Agora é hora de falar do rubro-negro. Simbora! O Vitória, Alex, mais uma vez, deixou escapar pontos importantíssimos. O Vitória jogou ontem contra o Palmeiras, uma equipe que tem muita qualidade técnica. Palmeiras já pensando nos jogos de oitavas da Copa do Brasil. Na realidade, esse jogo foi no domingo, às 19h30. E o que é que aconteceu? O Vitória, logo no início, teve dificuldades por conta das marcações individuais no setor de meio campo. O PP, o Ronald e o Baralhas ficaram ali muito bem marcados pelo Thales, pelo Rafael Veiga e também pelo Emanuel Martínez, mas o Vitória, com o tempo, conseguiu se adaptar à partida, criou grandes chances e o Oswaldo apareceu. Foi um jogador importantíssimo, teve na figura do Renato Kaiser, para mim, o melhor em campo, um cara que jogou muita bola, tem evoluído muito, fez o seu 5º gol no Campeonato Brasileiro da Série A, aquele típico centroavante que não para de dar trabalho ao sistema defensivo, e o Vitória conseguiu abrir o placar numa jogada belíssima, onde o Ronald acaba puxando um contra-ataque, passa para o Renato Kaiser é inteligente, acaba dando um jogo de corpo ali no
o Benedetti, que é um zagueiro novo, de 19 anos, que tem 1,97 m, bate no canto sem chance para o Marcelo Lomba. Vitória fazia 1-0, Barradão em festa e o torcedor confiante no resultado positivo. O primeiro tempo termina, vem o segundo tempo, só que aí qual é a grande questão? O Eric, muito bem na partida, faz o segundo gol. Nesse momento, Alex, o que aconteceu? O Abel Ferreira entendeu que precisaria mexer no banco de reservas para conseguir alguma coisa dentro do Barradão. Então ele colocou o Piquerez, colocou o Vitor Roque, colocou o Sousa, colocou o Facundo Torres. E o que é que aconteceu? Do outro lado, o Vitória, que tinha as suas principais peças dentro de campo, titulares, ele acabou tendo que tirar esses atletas. Tirou o Ronald, tirou o Renato Kaiser, tirou o Oswaldo pela questão física. E aí o que é que aconteceu? O Facundo Torres pelo lado direito, o Piquerez muito bem acabou entrando na partida e o pênalti no Sousa foi pênalti. O Baralhas, ele acaba dando um trançapé ali, que a gente diz na gíria do futebol, derruba o Paraguai, que tem 22 convocações, e aí ele acaba, e vocês estão vendo imagens aí ainda, que são do primeiro tempo, aí foi mais uma vez o Palmeiras tentando agredir o Vitória e não conseguiu, né? Aí um chute, aí tá vendo o Palmeiras tirando a bola ali do setor para não ter problema. Mas aí o Sousa, ele entra, sofre o pênalti, o Piquerez bate muito bem, 2-1, só que foi logo depois que o Vitória fez o seu segundo gol, inclusive num belo gol do Eric, né? Que acaba fazendo o Piquerez dançar. E o que é que acontece? O Vitória sentiu esse impacto. Olha o golaço do Eric, ó. Essa é a famosa, Alex, na forquilha. Não sei como é lá em Pernambuco. No ângulo, ó. Ali não tem goleiro, amigo. Ali quando vai ali, o goleiro só tosse e fala, e aí? Espero que bata na trás, mas não bateu, um golaço de Eric. Exatamente. E aí, velho, foi algo incrível. A coluna foi pra onde aí, hein, Caio? O quê? A coluna foi pra onde? Ó. Não, a coluna ali do Piquerez, ele teve uma espondioliose. Ali ele sofreu bastante. Porque, ó, sambada, ó, vai pra onde, pai? Aí ele pega com chapa, uma boa chapa, ó, como é bonito, com a chapa. E o Marcelo Lomba, que conhece bastante o Barradão, já sofreu bastante aí, ele, inclusive, tomou gol. E aí é pênalti, não tem muito o que discutir, aí é o golaço ainda do Eric. É pênalti, não tem o que discutir, porque o Sousa acaba sendo derrubado. Só que o que é que acontece? Quando o Vitória perde esses jogadores por conta de desgaste físico, vem o Carille e faz o seguinte, eu vou colocar um terceiro zagueiro, como ele fez no jogo do Red Bull Bragantino, onde o Vitória vence por 1-0, porque naquela oportunidade tinha o Flaco Lopes e tinha o Vitor Roque. Naquela oportunidade, falando do Red Bull Bragantino, na realidade, ele tinha, por exemplo, ali também o Isidro Pita. No caso do jogo de domingo, ele tinha esses dois centroavantes. Ele colocou o terceiro zagueiro. Eu não condeno ele ter colocado 3 zagueiras, porque ele tentou o Renzo Lopes, ele tentou também o Fabri, só que esses jogadores não conseguiram prender a bola na frente. E aí, com isso, o Palmeiras ganhou o campo, ele colocou 3 zagueiros, melhorou ali, deixou a linha mais larga para que os cruzamentos não acontecessem, mas o Flaco acabou fazendo o gol. Foi um Vitória que evoluiu, foi um Vitória que, para mim, fez a melhor partida sob o comando do Fábio Carille. E, claro, após o resultado, ele falou sobre a escolha dos titulares. Alex, bora ver. Eu vou passar a ideia para todos que esse é meu trabalho, do que eu quero, e quem tiver melhor vai jogar. Os treinamentos estão intensos porque está tendo concorrência nas posições e isso é muito bom, porque prepara melhor para os jogos, né? Então, assim, o meu trabalho, o trabalho da minha comissão essa semana fizemos trabalho tático com todos, não ficou ninguém de fora. E aí vai entrar a parte física, essas questões todas aí. E aí quem tiver melhor vai jogar, né? Pode ser... passa pela minha cabeça, eu já falei isso em outra coletiva. Daqui um pouquinho 3 zagueiros para ter Mateuzinho e Romário perto do 9, né? Aí eu preciso dos laterais muito ofensivos. Então estamos numa construção ainda, mas o mais importante é que tem qualidade. E aí vai ser meu trabalho junto com a comissão ali, as minhas decisões ali para fazer o melhor para o Vitória. Bom, e é importante, Alex, para o torcedor entender o seguinte, ele cita que vai ter o Romarinho, o jogador que foi contratado nessa janela, junto ao Renato Kaiser. Eu acredito que isso vai ajudar muito o Vitória. E o lateral Ramon, ex-Cuiabá, estava no Internacional sem ser aproveitado por conta do Bernabé, que é um dos grandes laterais do futebol brasileiro. O Ramon foi contratado, para mim, uma excelente contratação. Então você vai ter laterais mais ofensivos. Você vai poder ter o Cáceres atacando mais o corredor, você vai ter o próprio Ramon, né, para substituir o Maicon Jesus, que ainda está num momento de maturação. Mas no todo é um Vitória que vai tomando forma. E pelo jogo de ontem, especificamente, o jogo na realidade do domingo, me perdoe, Alex,
não é jogo de um time rebaixado. É jogo de um time que tem condições, sim, de ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, amigo. Caio Leone, ótimo dia pra você. Me fala aí tuas redes sociais, torcedor que quer trocar ideia com o Caio, como é que faz? Bom, pra você que quer trocar ideias, agora venha devagar, viu? Calma. Venha devagar, se tiver elogio, maravilha. Se quiser criticar, mas criticar na calma. @caio.leone com Y. Tamo junto, meu amigo. Sabe pra onde a gente vai agora? Pra onde, pai? Intervalo, chama aí. Vem no break. Chega mais! Seu Aratu 24 horas já está de volta e com notícias para você que está aí nos acompanhando. Atenção, Galinho! Vamos então aqui para mais uma pauta do nosso noticiário. O homem que trabalhava na Limpurbe morreu em um acidente. Quem vai contar esse caso para a gente é a repórter Dani Mazei. Oi, Alex. Bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A semana começa com um acidente fatal, uma tristeza o que aconteceu. A gente está aqui na Avenida Jaime Figura, que liga a Avenida Gal Costa até o bairro de Pau da Lima. E esse acidente envolveu este ônibus aí que presta serviço para a Limpurbe. A informação é essa, é um serviço terceirizado. O motorista do ônibus acabou atropelando um ciclista aqui, bem na curva de onde nós estamos. O corpo ficou estirado aqui no asfalto, entre o passeio e o asfalto. E também o que chama a atenção é a bicicleta que estava com a vítima, né? A vítima se locomovia de bicicleta. A informação é que estava a caminho do trabalho quando foi atropelada. Essa imagem da bicicleta ao lado do corpo realmente é uma imagem muito forte. A informação é que o ônibus acabou atingindo este homem, que aparenta ter 30 anos, e ele não resistiu aí ao impacto desta batida. A gente está vendo o Transalvador aqui no local organizando o trânsito. Colocaram cones aqui na faixa em que o corpo do homem ficou estirado. Polícia Civil já no local, a perícia já está aqui, o Departamento de Polícia Técnica, a Polícia Militar também na ocorrência, e a gente está acompanhando aqui esta tristeza que aconteceu. Ainda não temos a identidade deste homem que morreu, nenhum parente apareceu ainda. O que tem aqui são vizinhos e pessoas que presenciaram aí o ocorrido, o atropelamento. Até o momento a gente não tem aí, né, uma resposta da Limpurbe sobre esse fato triste que aconteceu, e estamos aqui acompanhando tudo em Jardim Cajazeiras. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Obrigado, Dani. Obrigado, Rami. Gente, tô ligado aqui nas redes sociais, em tudo que você aí de casa fala, comenta. Vou então aqui para as nossas interações no nosso Aratu 24 horas. Se você mandou mensagem, vai aparecer aqui. Jorge está mandando aqui pra gente. Bom dia com o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, Jorge. Vamos para a próxima aqui. Com as mensagens chegando. Aline, Alex, fazer o bem ao próximo é a missão primária de qualquer ser vivente nesse plano. Você cumpre o seu propósito muito bem. A Aline mandou essa mensagem pra gente um dia desse também, hein? Vamos lá para a próxima aqui. A gente tem mais um. Carlos, o Carlos está dizendo bom dia, irmão. Bom dia para você também, Carlos, e toda a sua família. E Ian Oliveira. Parabéns pelo programa incrível, Alex, meu amigo. Parabéns aí, então, para você também que faz esse programa junto com a gente. Vou para um rápido intervalo, já seu Aratu 24 horas está de volta. De volta! Gente, presta atenção nessa cena impressionante. Um homem, ele foi flagrado escalando um coqueiro. Isso foi na orla aqui, então, próximo ao Cristo ali da Barra, viu? Quantos metros tem esse coqueiro, hein? Olha lá, enorme. Rapaz, ele tá lá em cima, hein? Ó, aí, ó. Meu Deus do céu. É um perigo, né? Será que ele é um especialista nisso aí? Tá com equipamento de proteção, gente? Porque tem que fazer também a manutenção dessas árvores, né? A prefeitura, inclusive, tem profissionais especializados para isso. Mas não me parece que é o caso, hein? Não me parece. Vem pra cá. O Aratu 24 horas de hoje, desta terça-feira, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã, vice. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia. Alô, Juca, com Marcelo Castro, Galinho. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora, às 6h30 da noite. Com quem? Murilo Vilas Boas. E na sequência, tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do nosso SBT. E eu vou encerrando aqui o nosso programa com imagens da Cardeal, avenida também importante da nossa Salvador,
Olha que céu lindo, minha Bahia. Minha Bahia, sem mais delongas, um cheiro pra tu, viu? Vou descansar um pouquinho agora. Tchau, tchau. Até amanhã.